Bom, hoje a gente vai falar sobre como compor boas melodias. A gente tem que questionar primeiro o que é uma boa melodia e boa pra quem, né? Por isso que eu botei essa frase aí, boa pra quem, cara pálida. Primeiro a gente tem que olhar rapidamente o que é uma melodia e o que é uma boa melodia, né? Primeiro eu quero falar sobre essa coisa do bom, né? Eu sempre falo para meus alunos que essa questão do julgamento qualitativo é delicada, né? Eu quero falar sobre os perigos de se achar no direito do julgamento estético universal. É claro que a gente tem direito de julgar esteticamente, de avaliar esteticamente. Em última análise, eu não concordo com aquela frase que gosto não se discute. Eu acho que gosto se discute, sim. Estética se discute, sim. O problema é quando a gente se acha no direito, ou quando alguém se acha no direito, de fazer um julgamento estético universal. E os riscos de você cair no que se chama, no que é chamado de perennialismo, né? O que é perennialismo nesse sentido? É você achar que existem modelos universais de beleza ou um padrão que seja universal de beleza. É achar que existe um cânone na arte em relação a qual tudo deve ser comparado. Eu acho que uma melodia ou uma música ou uma obra de arte ela é bela ou ela é boa apenas segundo certos parâmetros, tá? E eu acho que a arte e a música são tão diversas que a gente tem que olhar cada obra ou cada conjunto de coisas ou cada fenômeno de acordo com seus próprios termos, de acordo com seus próprios parâmetros, né? Se você viver 200 anos, você vai passar todas as suas idades ouvindo as pessoas dizerem que hoje em dia as coisas estão ruins e que eram melhores no passado. Então é muito comum você ouvir dizer que a música pop não tem melodia, que a música pop não tem riqueza, que certos tipos de música não tem nenhuma sofisticação ou riqueza. Quando, na verdade, o que acontece nesses casos é que você está julgando uma certa obra, um certo tipo de arte, segundo determinados parâmetros pelos quais ela não deveria estar sendo julgada. Por exemplo, você pega o rap, se você julgar com os mesmos parâmetros que você vai julgar uma obra de Mozart, você vai ter razões para achar ruim. Só que você não pode ouvir um rap com os mesmos ouvidos ou procurando as mesmas coisas, as mesmas qualidades que você procura numa obra de Mozart ou de Beethoven. O contrário também, exatamente. Eu acho que a gente só pode julgar se algo é bom ou ruim segundo certos parâmetros. E nesse sentido, eu vou falar aqui de um conjunto de parâmetros para a gente adotar, pelo menos com a consciência de que são um conjunto de parâmetros limitados, né? Com relação aos quais a gente vai avaliar o que é uma boa melodia, ou o que é que deixa de ser uma boa melodia, tá? Para terminar essa primeira parte, eu queria falar sobre as desconstruções que aconteceram a partir do século XX, né? Não só com a música, mas com a arte em geral. Então, praticamente todos os elementos que constituem tradicionalmente o que a gente entende como música foram desconstruídos. A harmonia no século XX foi desconstruída com o dodecafonismo, com o serialismo, com o atonalismo, com o pandiatonismo, com o politonalismo, seja lá que ismos forem, você tem uma desconstrução aí do aspecto da harmonia. No aspecto da melodia, você também tem uma desconstrução. A própria necessidade de existência de melodia foi questionada, porque a música não precisa ter necessariamente melodia, né? A própria ideia do belo, né, foi questionada, a ideia tradicional do belo, né? O que mais? Ritmo foi desconstruído, ou seja, todos os elementos da música foram desconstruídos durante o século XX e relativizados, de modo que hoje em dia a gente tem uma pluralidade com relação à qual a melhor atitude que a gente tem é de apreciação das diferenças e da pluralidade que a gente dispõe hoje em dia. Hoje em dia a gente tem um ponto de vista muito vantajoso com relação a épocas passadas da história. Por quê? Porque a gente tem uma história na nossa tradição ocidental, mas também em outras tradições, mas a que a gente conhece mais naturalmente é aquela onde a gente está imerso, né? A gente tem uma herança muito rica, muito diversa e não tem motivo para a gente, a meu ver, considerar que uma época ou um tipo de música é melhor ou pior em si do que outro. A gente tem que entender os parâmetros através dos quais a gente está julgando se uma coisa é boa ou ruim. Quando a gente pega um livro tradicional, como o de Teoria de Maria Luísa Prioli, por exemplo, ela fala lá, assim como muitos outros livros, fala, os elementos da música são ritmo, melodia e harmonia, né? A gente está acostumado a pensar em ritmo, melodia e harmonia.
Mas no século XX isso se desconstruiu. Ao invés de melodia e harmonia, a gente pode pensar em alturas. Ao invés de ritmo, a gente pode pensar em durações ou no elemento temporal, né? Você vai ter outros elementos da música que inclusive vão passar a ser mais valorizados, vai se passar a prestar mais atenção nesses elementos. Você vai ter timbre, que vai ter mais importância, você vai ter textura e você não precisa ter nem melodia nem harmonia no sentido tradicional na música do século XX, mas você sempre vai ter o elemento das alturas, você sempre vai ter um elemento temporal, você sempre vai ter timbre, sempre vai ter textura. O que acontece é que até o século XIX, a gente pode dizer assim de maneira muito grosseira, o elemento das alturas, o aspecto das alturas foi muito priorizado, em detrimento, de certa forma, ou até certo ponto, de elementos como o timbre e a textura. Então, por exemplo, você tem obras no século XX, ou movimentos, ou estilos no século XX, que valorizam muito mais o timbre do que melodia e harmonia, que valorizam muito mais textura do que melodia e harmonia, tá? Bom, tendo passado essa introdução aqui, a gente vai falar de melodia, gente, num sentido relativamente tradicional. Nesse sentido mais tradicional, eu acho que o principal fator que caracteriza o elemento melódico é a sensação de linearidade. É uma sensação de que existe uma linha em notas sucessivas que fazem com que você entenda essas notas como pertencentes a um elemento distintivo na textura musical, que é a melodia, né? Então, a tendência é que tradicionalmente predominem intervalos relativamente pequenos, ou que a melodia, tradicionalmente, ela seja composta exclusivamente por intervalos relativamente pequenos. O que é que eu quero dizer relativamente pequenos? Uma oitava, uma nona, uma décima segunda estourando. Se você vê as melodias tradicionais, e por tradicionais eu quero dizer o quê? As melodias do período da prática comum da música de concerto ocidental, até século XIX e XX, e muitas do século XX e XXI também, as melodias de música popular, de jazz, de música fílmica. Dificilmente você vai ter intervalos maiores que uma décima segunda, né? Talvez até uma décima, né? Então, por exemplo, você tende a ouvir isso aqui, por exemplo. Isso aqui você tende a ouvir mais como melodia do que isso aqui. Tá? O que é que eu fiz? Eu peguei as mesmas notas na mesma sequência, só que eu expandi os intervalos e fiz um ritmo mais irregular, né? Então, no século XX, isso aqui pode ser considerado melodia, né? Tá? Quando são as mesmas notas de... Só que aqui você tem uma sensação de linearidade muito maior, pela predominância de intervalos pequenos e por uma certa proporção de graus conjuntos, né? Tem grau conjunto aqui, tá? E uma quarta, sexta, grau conjunto, terça. Ou seja, esse predomínio de intervalos pequenos, com uma presença relativamente grande de graus conjuntos, ela promove uma maior sensação de linearidade. Eu aqui não quero escrever uma definição de melodia, mas quero dizer que no sentido tradicional, a sensação de linearidade é fundamental para a gente entender um elemento como um elemento melódico, tá? Em seguida eu quero falar sobre esse conceito de melodias dependentes e melodias independentes. O que é uma melodia dependente? É uma melodia que não faz tanto sentido ou não é tão interessante, e a gente vai ver porque uma melodia é ou deixa de ser interessante logo, mas a melodia dependente ela depende mais da harmonia para fazer sentido. A gente tem aquele clássico exemplo de Jobim, né? Tá? Segundo certos parâmetros, essa melodia não é tão interessante, né? Porque ela fica numa nota só. E não é à toa que ela é chamada de samba de uma nota só. Sozinha, ela não dá deixa de como é a harmonia. E ela não tem, por exemplo, linearidade, nem senso de direção, que a gente vai ver logo mais que são elementos que fazem com que uma melodia seja boa, no sentido tradicional, né? Então ela não tem direcionalidade, por quê? Porque ela não sai do lugar. Ela não tem contorno, porque ela é uma nota só.
Ela só tem um elemento rítmico, portanto precisa da harmonia para fazer sentido. Ela precisa desse elemento aqui, que é o baixo, por exemplo. Ou seja, o baixo já tem uma direcionalidade que dá uma perspectiva e faz com que essa melodia de uma nota só repetida passe a fazer mais sentido. Não só o baixo, mas a sequência de acordes toda, né? Tem uma direcionalidade, né? Você tem essa melodia estática e 4 outras vozes na textura do acompanhamento, que são vozes descendentes. Então você tem o baixo, que é a fundamental dos acordes. Você tem a terça do acorde. Desculpa. Você tem a quinta. Ou você pode fazer... Depende se você considerar os acordes com quinta diminuta, né? Todas as vozes, ou quase todas, descem de um acorde para o outro, tá? Então todas as vozes descendo sucessivamente estabelecem, né, uma direcionalidade que é tudo que a melodia não tem e que é tudo que a melodia precisa para fazer sentido. Depois tem essa segunda frase, que é aqui, né? De novo, as vozes todas da harmonia são descendentes e promovem uma direcionalidade que faz com que a melodia faça sentido. Então essa é um exemplo de uma melodia dependente. A gente tem uma série de melodias assim na bossa nova e em outros estilos que dependem da harmonia para fazer sentido. E uma melodia independente seria uma melodia que ela sozinha já faz com que você entenda a estrutura harmônica, né? A gente não precisa de acompanhamento para a gente entender a harmonia. Bom, a gente vai falar agora sobre os atributos tradicionais de uma boa melodia. Eu estou dizendo um conjunto de atributos que são interessantes para que a gente entenda ou perceba uma melodia como satisfatória ou boa, segundo parâmetros tradicionais, tá? Isso precisa ficar bem claro. A arte é livre, e eu estou sempre enfatizando isso. A gente sempre procura deixar bem claro na cabeça dos alunos que uma coisa são os parâmetros e as regras para o treinamento. Outra coisa é a arte, a criação. A arte é livre e ela sempre deve ser livre. Não existem regras para você fazer arte. No entanto, para o treinamento, as coisas mais importantes que existem são regras e limites, porque só assim você desenvolve habilidades, tá? Bom, ela precisa ter um contorno satisfatório e interessante, no sentido de que você tem que ter uma curva que delineie um desenho variado, ou seja, ela não pode ser só subindo, porque senão ela vira uma escala ou um arpejo ascendente. Então, nesse sentido, isso aqui não seria uma boa melodia, porque só tem um contorno subindo. Se eu fizesse o contrário, só descendo também, não seria satisfatório, não seria interessante, segundo esse parâmetro, né? E esse contorno satisfatório, ele não é um elemento isolado, ele vai ter a ver com todos esses fatores aqui embaixo. Um equilíbrio entre salto e grau conjunto. Quando eu falo equilíbrio, não é que quer dizer que você tem que ter um número exatamente igual de graus conjuntos e de saltos de maneira nenhuma. Mas é que você tem que ter uma certa... Não pode só ser grau conjunto e não pode só ser salto. E isso vai contribuir para um contorno satisfatório. Existe uma tendência a você compensar saltos. Por exemplo, nascente, né? Clarela. Ela começa com uma sétima e tem vários fatores, inclusive esse salto. Tem fatores harmônicos também, mas todo salto ele tem uma tendência natural a ser compensado. Tem uma tendência natural a gerar um sentimento ou uma necessidade de uma compensação, né? Seja para cima ou para baixo, né? Ou
Essas tabelas, essas listas, gente, elas não têm a intenção de ser exaustivas, não, tá? Não tem a intenção de ser definitivas, não. Se eu for fazer um livro, eu não vou provavelmente fazer exatamente dessa forma. É muito mais um conjunto de ideias para estimular nosso pensamento e nossa reflexão do que tabelas ou quadros definitivos, tá? Longe disso, não é a minha intenção. Isso aqui é só para a gente pensar a respeito, para a gente estimular o pensamento a respeito disso, tá? É um certo equilíbrio entre salto e grau conjunto, uma tendência a compensar salto e ladeira. O que eu quero dizer ladeira? Uma subida, né? Por exemplo, isso aqui foi uma grande subida, né? Que vai ser compensada aqui, ó. Né? Mesmo que ela seja compensada um pouquinho depois, mas toda ladeira, toda subida, ela tende a ser compensada com a descida e vice-versa. O próximo ponto, ela precisa ter direcionalidade, um senso de direcionalidade, tá? Ela não pode revolver em torno de um lugar só. Da frase, vou botar aqui, da frase melódica, tá vendo que a gente vai melhorando as coisas? Da frase melódica independente. Uma melodia tradicional também, uma frase tradicional interessante também, ela vai ter geralmente um ponto culminante. Ela vai ter um ponto mais agudo, ou algumas vezes um ponto mais grave, que ele não vai ficar se repetindo muito, senão ele deixa de funcionar como ponto culminante. Ela vai ter um pico. E uma melodia boa, ela vai delinear uma harmonia coerente, no sentido tradicional também. A gente vai examinar alguns materiais, a gente vai examinar pedacinhos de alguns materiais. Esses elementos que a gente vai ver hoje aqui, a gente poderia expandir e fazer um seminário, né? Ou, sei lá, 5 horas de aula, 10 horas de aula, se a gente for explorar cada um dos tópicos ou cada uma das coisas ou materiais que a gente vai olhar aqui, tá? A intenção é a gente fazer uma visão geral e, de certa maneira, superficial, né? Eu separei alguns materiais aqui, mas vocês vão ver que eles vão estar falando, em grande medida, a mesma coisa, tá? Todos vão estar falando de contorno, de ponto culminante, de motivo. Talvez a gente possa começar com esse aqui, ó. Melody and Songwriting. Melodia na escrita de canções. Ele tem muito mais do que a gente pode cobrir numa aula como esta. Os componentes da melodia. Ele está falando da frase melódica, né? Do agrupamento de frases. Tem dois tipos de movimento melódico, grau conjunto e salto. Aqui é uma melodia basicamente com grau conjunto e basicamente com salto. Você veja que ele compensa o salto, tá vendo? Ó, compensou não exatamente com grau conjunto, mas aqui uma melodia com grau conjunto e disjunto, ou seja, salto, né? Aqui ele está falando sobre a questão de escrever melodia para voz, né? Aí ele fala do tempo de respiração, da dificuldade de ter saltos muito grandes. Se você faz uma coisa muito virtuosa, ou com muita nota, ou com muito arpejo, ou sem espaço para respiração, geralmente são características de música instrumental, tá? Como ele está falando de escrita de canções, ele tem a preocupação de ser uma coisa que seja cantável. Então, por exemplo, choro, em geral, é muito difícil de cantar, porque choro é um gênero instrumental. Então, sempre que alguém coloca uma letra no choro, muitas vezes é desafiador, porque tem muita nota, porque tem muito salto, muitas vezes tem salto difícil de cantar, é melodicamente difícil de cantar, e muitas vezes tem pouco espaço para respiração. Então você tem características de uma melodia vocal que geralmente vai ser menos virtuosística, menos desafiadora, com menos saltos e com mais espaço para respiração do que melodias instrumentais, né? Aí está falando da lead sheet aqui, da escrita de lead sheet, ou seja, temas, ele vai de um tema para outro, né? Coisas de escrita, tá? Forma, né? Tendências de nota, tendência de nota mesmo, né? O 2 de resolver no 1, o 4 de resolver no 3, o 6 de resolver... Essas coisas que são intuitivas, né? Todos esses fatores aqui, gente, a gente pode considerar que são fatores que a gente tem incorporados no nosso ouvido, né? Quando quer que alguém com alguma noção e algum repertório auditivo, melódico, vai criar alguma coisa, a tendência é que você siga esses parâmetros, porque são parâmetros que são muito intuitivos e fazem parte do nosso universo de referências musicais. Isso vai estar presente numa infinidade de tipos de música, tá? Frases tonalmente abertas e tonalmente fechadas. O que é tonalmente aberto? É uma frase que termina no dominante, ou seja, termina numa meia cadência. Muitas vezes é seguida por uma frase fechada, muitas vezes uma frase termina no 3,
ou no 5 e a segunda termina no 1 para ser mais conclusiva. Enfim, uma série de fatores que você tem no estudo de melodia e de forma. Aqui ele fala de pulso, métrica e ritmo, acento, enfim, vários elementos esmiuçadinhos, mastigadinhos que compõem a parte melódica, no caso dele especificamente de canções, tá? Então esse livro é muito interessante, algumas coisas são bobas, outras são mais interessantes, que eu adoto como material de referência, tá? Um outro que eu adoto também é esse do Jazz Composition, que ele é um pouco mais erudito, não no sentido de música de concerto, mas no sentido de que ele é mais voltado para música instrumental. Portanto, ele vai entrar mais a fundo em determinados aspectos. Tem também um capítulo 1 inteiro que é de considerações melódicas. Ele vai falar de ritmo melódico, da densidade do ritmo melódico como função do estilo, como característica de um gênero. Você vai ter mais gêneros com mais densidade de ritmo melódico, de ritmo de melodia, né? Ele vai falar de escala, de padrões intervalares, vai falar de variação melódica por empréstimo modal, vai falar de motivo, transformação motívica, né? Geralmente o conceito de motivo, o que é o motivo? É uma unidade pequena ou uma célula pequena, um conjunto pequeno de notas e de ritmos que é distintivo e que dá identidade à melodia. Essa identidade, ela é, na maioria das vezes, muito mais rítmica do que melódica. Então, por exemplo, ó, então você tem pararari, o ritmo na métrica, né? O que é o ritmo na métrica? Você tem esse ritmo aqui, ó, tá, 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 tá. Se eu cantar isso separado, tá, 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 você pode entender como tá, 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 ou como tá, 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 tá. Isso é o mesmo ritmo, mas eu estou deslocando metricamente, né? Então o motivo ele tem a ver com ritmo, mas ele também tem a ver com métrica, né? Então esse motivo não é só um tá, 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 é é um tá, 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 né? Ou tá, 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 tá. Que você pode deslocar metricamente, mas o motivo está muitas vezes, ou na maioria das vezes, associado ao lugar do compasso em que ele está, ou seja, ao posicionamento métrico dele. Então ele está falando desse motivo aqui, ó. Que ele está falando de transformação desse motivo, o que corrobora a ideia de que o motivo é muito mais rítmico do que melódico, né? Porque você entende isso. Você entende isso aqui como o mesmo motivo disso. Como irmão, né? Como aparentado. Então você vê que ele tem transformação melódica em todos eles. O perfil melódico, só esse que é igual a esse. E esse igual a esse. Ou seja, você tem 3 tipos de perfil melódico, mas que a gente entende como o mesmo motivo, né? Então você tem também transformação rítmica. As mesmas alturas com ritmo diferente, né? Ritmos diferentes. Ele está fazendo isso aqui, é uma aumentação disso aqui. Em termos tradicionais ou em termos composicionais, a gente também lida muito com aumentação e diminuição, né? Você pega um negócio e aumenta a duração sistematicamente ou diminui a duração sistematicamente. Que é algo que a gente estuda também no contraponto. Embelezamento motívico, você pega um motivo e faz uma versão embelezada dele, né? Por exemplo, isso aqui é o embelezamento disso, né? Isso é um embelezamento de então ele tem exercício aqui, ó, sequências diatônicas. Sequência diatônica também é um dispositivo, né? Por exemplo, tá? Ou seja, eu estou pegando o mesmo motivo e sucessivamente transpondo diatonicamente. E isso constitui uma sequência. Então ele está fazendo exercício aqui de escrever sequência. Então motivo baseado em padrão intervalar, né? Motivo intervalar de quartas, né? Baseado em padrões intervalares, né? Quarta, 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 quarta. Bom, melodias baseadas em notas guia.
também tem a ver com direcionalidade, né? Com o que a gente classificou aqui como direcionalidade, tá? Ele considera nota guia notas que são características dos acordes. Quais são as notas que são características mais no acorde, nesse sentido? Terça e sétima. Você não pode entender uma tétrade sem que você dê a terça e a sétima. Muitas vezes você só dá a terça e a sétima, né? Por exemplo, se eu faço isso aqui, ó, eu posso entender isso como 5-1, né? Não preciso dar a fundamental. Nem do sol, seria isso aqui, né? Seria isso aqui, ó. Sabe? Um sol com sétima e um dó com sétima menor. Eu não preciso dar fundamental para eu entender. Tá? Eu entendo essa harmonia sem precisar dar as fundamentais no acorde do acompanhamento. Por quê? Porque terça e sétima já me dá a informação harmônica, né? Então, por exemplo, ó, isso aqui eu posso fazer dessa maneira. Tá? Que eu entendo essa estrutura, mesmo que eu não dê, eu só dei fundamental aqui. Veja, lá, não estou fazendo isso, não estou fazendo isso, não estou fazendo isso, mas pelo contexto, eu entendo a harmonia, a função, né? Então, terça e sétima seriam notas guias, né? Então, por exemplo, seriam notas guia. Então isso é o que? Se eu estou descendo de acordo com o movimento harmônico, eu estou tendo direcionalidade. Então se eu escrevo uma melodia que está baseada nessas notas, não exatamente dessa maneira com essas notas sustentadas, mas uma melodia que está baseada nessas notas vai me dar direcionalidade, né? Então, por exemplo, eu posso fazer eu vou ter um dos elementos que faz uma boa melodia garantido, que eu vou ter direcionalidade, se eu estou baseando em notas guia. Aqui está mostrando diversas notas guias, né? Aí é vocês que vão depois se virar, pegar esse material e estudar, praticar. Isso aqui faz parte da estratégia de como desenvolver, tá? Então, embelezando a nota guia, por exemplo, ele faz aqui, ó. Ou seja, isso aqui é embelezamento disso aqui. Ele está baseado nessas notas guia, né? E aqui ele tem né? E aí vai. Eu quero dar uma olhada também nesse Form Tonal Music aqui, ó. Gente, esse livro é muito legal. Ele é uma introdução para análise, apesar dele ter esse termo introdução para análise, ele é um curso de análise, vamos dizer assim. Pelo menos de análise formal de música tonal, tá? Quanto maior a duração de uma peça musical, mais desafiadora é para todo mundo, tanto para o compositor quanto para quem está ouvindo, né? Só dá uma olhadinha aqui nessa parte aqui, ó, da estrutura melódica da frase. Como vocês veem, tem muito mais sobre melodia em cada um desses materiais que a gente está vendo do que o que a gente pode tratar aqui, né? A gente está vendo uma visão geral, tentando mostrar os pontos principais e tentando, sobretudo, ilustrar aqueles pontos que eu falei, né? Ele fala uma coisa interessante aqui, que são frases indivisíveis, né? Que frases que são contínuas. Geralmente são típicas, obviamente, da música instrumental, né? Porque não tem espaço para respiração. Todo mundo conhece isso, né? Ou seja, você não tem uma cesura melódica, né? No sentido de uma frase indivisível. Esse aqui é outro exemplo que ele dá. Então, embora isso aqui pareça uma cesura muito mais do que... Eu não conheço, eu não sei como é que isso aqui continua, né? Provavelmente não para, mas isso aqui tem mais cara de cesura do que a frase de cima, né? Então ele fala de subdivisão da frase, ele vai falar sobre os elementos da frase, ele vai falar sobre frase, período. Então, por exemplo, ele mostra essa melodia aqui de César Franck como uma frase que você identifica essas quatro seções, né? Ou seja, ele está reiterando uma ideia, né? Embora com motivo, com variação melódica, né?
Ou seja, repetição e variação. Essa frase ilustra muito bem o jogo entre repetição e variação. Esse jogo, gente, repetição e variação, tem muito a ver com composição de modo geral, porque não tem a ver só com composição de melodia, tem a ver com qualquer nível de composição e de arranjo também, tem a ver com qualquer nível de criação musical. Toda criação musical, e talvez toda outra criação que dependa do tempo, então a música, como ela é temporal, ela é especialmente suscetível ou depende desse jogo entre repetição e variação. De certa forma, eu gosto de dizer que, de certa forma, qualquer desafio de criação musical é um desafio, sobretudo, de equilíbrio entre repetição e variedade. Repetição e variedade. Repetição e variedade. Se você repete demais, você perde o interesse do ouvinte. Se você varia demais, você igualmente perde o interesse do ouvinte. Então, para manter o interesse, você precisa de uma dose de repetição e uma dose de variedade. Nesse sentido, essa frase é maravilhosamente ilustrativa, né? Porque ela repete suficientemente e varia suficientemente para manter o interesse da gente, né? Maravilhosa, né? Então ele fala do motivo. O motivo pode ser uma célula muito pequena. Nesse caso dessa melodia do concerto de Brandemburgo de Bach, é só isso, né? Isso aqui é muito motívico. Muito óbvio, né, o motivo. Enfim, ele vai falar da variação, de diversos tipos de variação motívica, né? Por ornamentação, por mudança de intervalo, por inversão. Essa frase pequenininha do Pássaro de Fogo, da Perseus, do Pássaro de Fogo de Stravinsky, é muito ilustrativa nesse sentido, né? Que isto aqui é a inversão disto aqui. Aqui a gente tem aquela melodia da aula passada, que a gente viu, do Brahms. Ou seja, você tem esse motivo rítmico que ele desloca metricamente e inverte, né? Um, dois, três, ou seja, além de deslocar metricamente, esse tarará, ele inverte melodicamente, né? Temos o nosso glorioso Kent Kenan aqui, embora seja um livro de contraponto, por ser um livro de contraponto, ele é um livro de composição melódica. A gente tem que entender, eu acho, no curso a gente tem essa abordagem de entender o contraponto como uma disciplina que desenvolve a habilidade composicional, né? Ela não desenvolve só a habilidade de escrever melodias simultâneas ou de criar contrapontos. Ela desenvolve a habilidade composicional, da forma que a gente aborda, que eu acho que é a forma certa de abordar, procurando fazer sempre a melhor música possível. Em qualquer exercício, gente, por mais limitado que seja, se a gente tem essa atitude de desenvolver, de fazer a melhor música que a gente possa dentro daquela limitação, isso vai fazer com que a gente desenvolva habilidade composicional. O primeiro capítulo é a introdução e o segundo é a linha melódica individual. Embora seja um livro de contraponto, ele vai começar falando da linha melódica individual e do que é que faz uma boa linha melódica individual. Então, contorno, né? Ele fala do contorno interessante, ele fala de tipos de contorno. Tipos gerais de contorno. Ele fala do tipo mais comum, que é o contorno que sobe para o ponto mais alto, depois desce, né? Então ele mostra aqui o tema, o motivo, né, da Passacaglia e do menor de Bach. Né? Ele tem um alto grau de direcionalidade e um contorno, um ponto culminante só e um alto grau de conclusividade, né, na própria frase, né? Esse aqui também é do mesmo tipo, ele chega no ponto culminante e depois desce, né? Aqui tem outro exemplo e tem um padrão oposto também, que começa em cima, desce para um ponto mais alto, que seria menos comum, né? Esse aqui seria um exemplo. Ele dá outros exemplos aqui, enfim, a ideia não é a gente ler tudo, tá? Ele fala que esse exemplo aqui, um certo senso de clímax, de altura, pode ser atingido por movimento basicamente descendente para um ponto mais baixo, né?
ele vai falar da importância relativa das notas, ou seja, que certas notas são mais estruturais, nesse sentido aquilo que a gente viu da linha guia e da melodia baseada na linha guia. As notas da linha guia são mais estruturais, portanto seriam mais importantes, né? Veja como essa melodia tem uma direcionalidade maravilhosa. Aqui está mais claro identificar as notas principais, ó. Você tem isso. Dó, ré, mi, fá, né? Ou seja, aqui está a direcionalidade. Fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá. Eu vou passar logo para essa melodia aqui, gente, que é uma das melodias, na minha opinião, mais bonitas da história da música. Só nesse pedacinho aqui, vamos ver o que, é que ele tem aqui, ó. Contorno satisfatório, né? Você vê que ela subiu até esse si e desceu até esse lá. Esse lá, ele é o ponto mais baixo. Tem apenas um ponto culminante nesse trecho. Então você vê que ela tem dó, si, lá e lá, certo? Você já tem uma direcionalidade aqui, ó. E aqui você tem essa de Fá, Mi, Ré, Dó, Ri, tá, ela tem dois níveis de direcionalidade, né? Um equilíbrio entre salto e grau conjunto, né? A tendência a compensar salto, né? Ou seja, subiu, pulou para baixo, compensou na direção oposta. Pulou para baixo, compensou na direção oposta. E uma harmonia coerente, né? Veja que só a harmonia, eu vou tocar essa harmonia aqui, ó, só a harmonia com o ritmo harmônico certinho, para vocês verem que só a harmonia já é um negócio que já tem muita direcionalidade e uma coerência absurda, ó. Sol, baixo em Sol. Quando ele termina em Mi bemol, ele tem uma sensação completamente satisfatória de resolução, embora ele não esteja no 1. Ele modulou de uma forma tão suave. E essa estrutura, gente, de fazer uma frase ou de fazer uma seção que se conclui no tom da dominante, ela é muito comum na Renascença, no Barroco, no Clássico, no Romântico e na música popular também. Tem tanta coisa nessa melodia que a gente pode explorar, tanta coisa, mas os pontos principais que eu quero mostrar são a coerência harmônica, a diversidade motívica, mas sobretudo a direcionalidade, né? Porque ela tem, ó, Dó, Fá, Si, Mi, Lá, Ré, Si, Ré, Dó, Lá. Essas são as notas principais, tá? Continua, né? A segunda parte da frase aqui, ó. Lá, Si, Lá, Sol, tarirarara, Lá, tararorira, Sol, Fá, tarararira, taró, Sol, Fá, Mi. Ou seja, tem um negócio de sextas, né? Que se estabeleceu aqui, né? Aqui é mais quinta, né? Paró, mas aqui ele já tem sexta. E aqui ele tem parirará, pirá, é pararirorá. Veja que essas relações de sétima, esse salto de sétima e sexta que ele faz são fundamentais para a estrutura da melodia, né? Então, por exemplo, quando ele faz Fá, Sol, Lá, Dó, ele podia ter subido, né? Fá, Sol, Lá, Dó, Ré, Mi, só que ele desce. Dó, Ré, Fá, Sol, Lá, Dó, Ré, Mi,
Desse modo ele vai fazendo uma sinuosidade, um contorno altamente interessante. Curiosamente ela não é tão motívica, né? Embora ela estabeleça pararari, parariró, tararararó, tarar, mas ele não reitera tanto esse motivo. Tarariró, torarirá. É mais um torororó, torororó, tororó, torororó. E as notas melódicas também, né? Você tem esse dó aqui, ó. Começa com Fá, que não pertence ao acorde de Lá bemol, né? Ou seja, é uma escapada. Podia ter feito... Mas ele dá esse Fá que não pertence, ou seja, uma escapada. Dessa apogiatura. E ao mesmo tempo ele não faz... Ele dá uma enxugada. Olhando aqui de novo, ó. Lá, si, sol, lá, sol, fá, mi. Que ele só reitera, né? Ou seja, dó, ré, mi. Então você vê que ele está trabalhando com nota guia. E essa nota guia são o quê? Sétima e terça. Que nem o livro lá do Jazz Composition. Olha onde ele está aqui. Esse lá e sol. A sétima de si bemol e a terça de sol. Depois sétima de lá bemol e terça, na verdade é para quinta de ré, né? Mas terça em relação ao baixo, né? Depois vem aqui, ó, sétima e terça de mi bemol. Terça, e conclui, tá? Aí ele vem porque ele está preparando um grande si bemol, uma grande preparação aqui. Si bemol, menor. Bá sabe cozinhar harmonicamente, né? Ele sabe fazer um ritmo harmônico absolutamente atraente, né? Ele está cozinhando esse si bemol menor aqui, ele passa 2 compassos cozinhando o si bemol menor. Ou seja, dó diminuto, né? Já cadenciando, já preparando esse si bemol, mas ele vai fazer, ó, pá. E o que ele faz aqui? Quando ele chega no si bemol, ele dá logo um ré bemol lá em cima que ele nunca deu, que é a nota mais aguda que ele deu até agora. Você vê que esse ré bemol, o dó que pediu, né? O dó pediu esse ré bemol, mas ele demorou, mas chegou. Ele adiou, mas chegou. Você não enxerga esses pontos-chave, são muito importantes para a gente perceber, porque eles são as coisas muitas vezes mais importantes que a gente deve emular, né, dos grandes mestres, tá? Atenção para o ponto culminante é muito importante quando você está compondo melodia. É muito importante que você, depois de um certo tempo, ultrapasse a nota mais aguda que você fez, porque isso vai dar uma sensação de expansão, dar uma sensação de renovação, em vez de uma sensação de claustrofobia. Essa ultrapassagem, ela deve ser, preferencialmente, no geral, ela deve ser pequena, porque se você ultrapassa muito, você tem um ponto culminante que é, digamos, aqui, e depois você faz um negócio aqui, fica artificial, porque soa isso aqui, oitava acima. Então, se seu ponto culminante é aqui, chegue até aqui, ou até aqui, na ultrapassagem dele. Porque dessa forma você vai estar dando a sensação de expansão da melodia, em vez de um pulo para uma oitava acima despropositado. Essas coisas todas a gente trabalha quando a gente estuda contraponto. Eu quero já começar a concluir. Como a gente se desenvolve? A habilidade de compor melodias. Ouvindo, a gente precisa ter um repertório auditivo. Eu acho que ninguém fica o mesmo depois de ouvir esse movimento de Bach, por exemplo. A gente não é mais o mesmo depois de ouvir certas peças. Analisando, como a gente fez um pouco aqui de uma maneira muito pouco estruturada, né? Mas olhando certos aspectos. Compondo, quanto mais você compuser, com uma abordagem, com uma atitude adequada, mais rápido você vai progredir. Inclusive emulando compositores que a gente admira.
Esses compositores pode ser qualquer um. Você pode pegar um Pat Metheny, se for o seu gosto. Você pode pegar um Ennio Morricone, se for do seu gosto. Você pode pegar Bach, você pode pegar Beethoven. Você pode pegar Johnny Mitchell, quem você quiser, para emular. Hermeto Pascoal, Chico Buarque. Todos esses são grandes compositores ou compositoras que vão servir de modelo pra gente de diversas formas. E que você pode emular propositadamente. Isso aqui eu vou fazer uma canção baseada em tal ou tal procedimento que Johnny Mitchell faz. Bom, além disso, improvisando, porque improvisar sobre harmonias também é uma maneira de compor, e você pode estudar melodias, inclusive melodias improvisadas, os grandes mestres de improvisação. Charlie Parker também ensina muito composição nos solos dele, Pat Metheny ensina composição nos solos dele, Brad Meldau ensina composição nos solos improvisados dele, e por aí vai, né? Tô falando só americano, né? Mas Pixinguinha também, Hermeto Pascoal. E, finalmente, praticando contraponto e condição de vozes. Eu sempre estou enfatizando a utilidade das disciplinas do contraponto e da condição de vozes como propiciadoras de desenvolvimento de habilidade composicional. Se você pratica contraponto da maneira certa, condição de voz da maneira certa, você está desenvolvendo habilidades criativas, tá? Aqui, ó, isso aqui eu tinha separado para olhar também. Na verdade, eu separei alguns songbooks para olhar, mas não dá tempo, porque é muita coisa. Esse tema realmente dá... Né? Olha que singela, simples e eficaz essa melodia de Caymmi, ó. E ela termina aberta, ela só vai fechar numa corda com a boi, 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 boi da cara preta, canção de ninar, né? Então veja como esse... E aqui você já tem uma certa dependência da melodia, da harmonia para fazer sentido, essa quinta aumentada. Depois ele repete uma quarta acima. Pelo fato de repetir uma quarta acima, ele vai ter o si bemol, né? E aqui está em Fá. E esse contraste que esse si natural estabelece com esse si bemol abre tudo, ó. Sobretudo com esse sol na terceira inversão, né? Então você vê que uma coisa tão simples pode ser muito eficaz e muito boa. A gente não precisa de sofisticação, da sofisticação da melodia de Bach para ter uma melodia muito boa, né? Contraponto a gente vai primeiro começar com um para um. Um para um a gente só vai mexer com consonância. A gente vai procurar possibilidades, né? Então aqui eu posso usar Lá. Vou tentar fazer isso aqui. Alguma coisa com isso aqui. Estou tentando ter uma direcionalidade aqui do Lá para o Sol, do Fá para o Mi, Ré, certo? Lá, Sol, Fá. É claro que eu estou raciocinando rápido porque eu tenho uma experiência, né? Então eu tentei colocar 2 níveis de direcionalidade aqui, ó. Fá, Mi, Ré e Lá, Sol, Fá. E aqui Mi vai terminar no Fá, né? Podia ter feito assim, né? Isso aqui, oitava acima, também, né? Mas enfim, só para ilustrar a possibilidade com direcionalidade, né? Então você fica... Tá? Quando a gente passa para 2 para 1, a gente tem muito mais possibilidades, né? Aí a gente já pode fazer uma melodia mais interessante, mas baseada nisso aqui, Lá e Fá, né? Então vou fazer Lá, Dó. Aqui já vou botar uma apogiatura anterior. Fá, Mi, Fá, Mi, Ré. Veja, eu já tenho... Logo pro Fá. Pode ser isso, né?
esse contraponto é cheio de regras. Eu estou pensando nas regras rapidamente, mas eu estou tentando fazer a melhor música que eu posso, a música mais interessante, o contorno mais interessante que eu possa. Aqui o ponto culminante chegou talvez cedo demais, né? Mas eu tenho um contorno basicamente descendente com a direcionalidade aqui, Sol, Fá, Fá, Mi, aí o Ré, podia estar aqui, né? Então veja, quando eu começo a analisar um pouquinho, Sol, Fá, Fá, Mi, Ré, tem o Ré aqui, mas talvez esse Ré pudesse ser aqui, né? Às vezes uma mudança de oitava faz uma diferença muito boa. Não sei se é o caso aqui, mas acontece muito. Seria mais comum que o ponto culminante ficasse por aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, né? Por exemplo, uma versão com isso, né? Podia ser assim, ó. Eu fazer isso aqui oitava abaixo e fazer isso aqui oitava acima. Aí o ponto culminante vai ficar aqui. Tá? Aqui eu já tenho um acorde completo, né? Se bem que isso aqui tá fora do acorde. De qualquer forma eu vou modificar, que eu vou fazer 3, né? As possibilidades são muito grandes, né, gente? Mas enfim, eu não vou fazer todo 3 contra coisa, depois... Vou partir logo para um florido aqui, ó. Por exemplo, botar uma passagem aqui. Aí com o florido eu vou começar a elaborar as duas vozes. Ainda fazendo uma coisa muito simples, que eu tô me baseando num canto dado muito simples, né? Tem tanta coisa, né, gente, que a gente pode fazer, né? Inclusive que alter aqui, ó. Vai ser garantido que eu vou fazer uma melodia melhor dessa forma do que se eu for criar do nada? Não vai ser garantido. Mas é um procedimento que, pela limitação e por eu ter que trabalhar dentro das limitações, é porque eu estou trabalhando rápido e pensando rápido, mas eu estou tentando seguir todas as regras do contraponto. Veja, gente, eu não estou aqui querendo ilustrar uma melodia do nível de Bach, nem uma melodia excepcional. Eu estou aqui querendo ilustrar um procedimento que possui determinadas regras, que consiste no esforço de fazer a melhor melodia possível, ou pelo menos uma melodia decente, dentro de certos parâmetros. A ideia aqui não é mostrar que eu sou bom, não é mostrar que essa melodia é maravilhosa, não é nada. É ilustrar um procedimento. A intenção é que vocês possam replicar esse procedimento e fazer o seu processo de desenvolvimento e chegar muito além do que eu jamais chegarei, tá? E isso a gente pode elaborar muito mais ainda, né? É só para ilustrar, viu, gente? É só para ilustrar possibilidade e procedimento, tá? O treinamento do contraponto, quando abordado da forma certa, ele vai desenvolvendo na gente uma noção de melodicidade, uma capacidade de encontrar linhas onde a gente achava que não era capaz de encontrar e por aí vai. Então, gente, estamos juntos e nos vemos de novo terça que vem. Um abração.